Meu nome é Eldenberg Pinheiro, né? Sou trabalhador do GEAV, né? Grupo de Espíritas em Apoio à Vida, que tem como objetivo formar, né, trabalhadores em casas espíritas, né, nessa luta pela vida, né, e na prevenção do suicídio. Né? Eu também trabalho no Grupo Espírita Paulo Estevam e na Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui em Boa Viagem, onde eu estou agora, né, transmitindo aqui. E gostaria agora, Fátima, que você se apresentasse aí para a turminha que está chegando também. O Aníbal aí, seja bem-vindo, Aníbal. Obrigado aí pela prestigiar. Fátima, por favor. Bom, eu sou psicóloga, né? Atuo na área de saúde já tem um tempinho, 26 anos, né? E eu também abraço essa causa do GEAV, que é a da proteção à vida, né? A de valorização da vida, né? Então, eu acho que é muito pertinente e acho que desde o ano passado, né? O tempo está assim tão confuso, mas eu acho que foi desde o ano passado que eu iniciei também lá, junto ao GEAV, algumas palestras, algumas atividades, né? Uhum. Então, acho que é fundamental esse trabalho que o GEAV está fazendo, tem feito, né? Agora fazendo as lives, a gente não está parado em termos, não está podendo ter a proximidade física, né? As aglomerações, mas a gente está podendo fazer essas transmissões via live, via reuniões, né? A gente está todo tempo se movimentando, né? Eu acho que isso é muito importante. Fátima, tu podia fazer um resumo para o pessoal que está chegando dos tópicos que a gente vai abordar hoje aqui, né, sobre o Posso. idoso, os idosos né, e a saúde mental? Na verdade, a gente vai procurar, né, um papo, tentar fazer um papo que as pessoas também possam interagir, né, que todo mundo que está entrando, que todo mundo que está chegando possa também falar, fazer perguntas, Uhum. mas a gente vai tentar falar um pouco a respeito, né, dos idosos e como é que a gente pode, de repente, cuidar, né, de uma certa forma, da saúde dos idosos, né? Tanto agora, na época dessa pandemia, na época, né, do distanciamento e do isolamento social, como no dia a dia, né? A gente vai talvez focar um pouquinho mais na questão do isolamento, do distanciamento social, por conta do momento, mas as orientações vão acabar servindo também para ao longo da vida, né? A gente vai falar de uma forma dos idosos, da saúde e quais são as dicas, quais são algumas orientações que eles podem começar a ter ou começar a praticar ou já praticar e continuar praticando para poder terem esse bem-estar, né? Uhum. Manterem esse bem-estar, manterem a saúde, né? Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Fátima, eu queria que, se você me permitisse, a gente tinha até combinado, mas é surpresa para, né, para eles, quem está Uhum. chegando aí, É, e é uma espécie de homenagem que eu queria fazer para os nossos idosos, não somente para os nossos idosos, mas todos nós estamos envelhecendo, todos nós estamos passando por esse mesmo caminho, né? Então eu queria uma música muito que bom, bonita. né? Que bom. Que bom, né? Que bom. E que a gente chegue lá com a saúde mental, né? Com essa qualidade de vida, né? Que a gente precisa. Mental, saúde física, mental, social e espiritual, Espiritual, que é o perfeito. Esse que conjunto, né? abrange, Que né? abrange o Conjunto, integral, né? né? Então, É. gente, eu gostaria, né, de apresentar agora para vocês uma música que tem muito a ver com essa nossa caminhada, né? E acho que vocês conhecem. Tá conseguindo ouvir? Tá bom. Ando devagar, porque já tive pressa em leves de sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É uma poesia, né? Uma música poesia, né? Isso é o que, né, a Mara estava falando, né, muita gente elogiando e que essa música toca fundo na alma mesmo. E
E esse significado maior dela, né, nas suas estrofes, a gente se identifica, né, Fátima, com a contação, como se fosse uma contação de história, né, que vai se passando, né, na vida de cada um de nós, né? Quando ele fala do amor, que todo mundo ama, né, todo mundo chora, né, e um dia vai embora, né, todas essas desilusões que a gente vai passando na vida. Então ele vai contando essa história, né, com uma ternura, né, e uma saudade, né, que a gente também começa a sentir também, né, quando a música vai correndo, né? E uma das coisas que eu gosto da música toda, né? Da Uhum. letra, da música toda, mas a parte do andar devagar, né? Simbolizando essa sensação de que a gente, com o tempo, a gente começa a entender melhor as coisas, a gente começa a ter mais paciência, né? Que seriam as características, talvez, dos idosos, vamos dizer assim, das pessoas. Hoje em dia se fala muito dos idosos e se fala muito do adulto amadurecido, né? Uhum. Como eu falei, a mudança do conceito do idoso hoje nos favorece até para falar um pouco a respeito de um adulto amadurecido, né? Que não seria bem um idoso, mas que seria um adulto amadurecido, né? E que uma das características que a gente poderia pensar por conta das experiências, por conta das vivências, seriam essas de andar mais devagar, né? Uhum. Porque quando a gente, entre aspas, anda mais devagar, a gente tem a possibilidade de aprender mais, de observar mais, né? A pressa nos faz perder muita coisa, nos faz passar por cima de A muitas coisas, percepção, né? né? A gente fica, né? Deixa a desejar a nossa percepção, inclusive das pessoas que estão ao nosso redor, né? Do que elas estão sentindo, de Sim. como elas estão passando, o que elas estão passando. Agora você tocou É, num ponto, Fátima, que era, você disse que seria tratado também, que é muito interessante. Essa questão dessa definição do que é o envelhecimento, do que é a idade, a cronológica, né, do idoso. Como é que é isso que a gente pode se situar no tempo com relação a essas definições de... tá. Eu gostaria de começar, Wildenberg, Certo, fazendo duas perguntas, ok. sabe? Assim, para a gente vai gravar essas duas perguntas, né? Todos nós que estamos aqui. E depois, talvez, a gente vai ter a oportunidade de voltar a essas perguntas, né? Ok. É. Perguntas, são reflexões. A gente vai Reflexões. começar a pensar a esse respeito. A primeira delas é, a cada um de nós que estamos aqui, o que a gente pensa, qual é a primeira, ou quais são as primeiras ideias que vêm à nossa mente quando a gente fala de idoso? O que é que vem, né? Quais são as palavras, qual é a imagem que a gente tem mental? Enfim, cada um da gente deve ter essas ideias. Podem ser que sejam parecidas, semelhantes, iguais, mas eu acho que é importante a gente refletir nisso. Idoso, o que é que nos remete? O que é que a gente pensa a respeito disso? E a outra reflexão seria, jovem de hoje, né? O jovem de hoje, ele é o idoso de amanhã. Uhum. Já paramos para pensar, eu não sou tão jovem, né? Assim, mas e os jovens? Será que os jovens já pararam para pensar nisso? Né? Eu, particularmente, assim, eu acho que, eu não sei o que aconteceu na minha vida, mas eu, desde muito pequena, tipo, 7 anos, antes disso, eu já pensava nessas questões, envelhecimento, morte, finitude, né? Mas, assim, eu não sei se os jovens de hoje, como está a cabeça dos jovens de hoje a respeito disso, né? O jovem de hoje é o idoso de amanhã. E com as invenções tecnológicas, com os avanços científicos, eles vão viver bastante, né? E é importante a gente pensar a esse respeito, né? Uhum. Essas mudanças que estão acontecendo na sociedade para que esses jovens possam começar a planejar a sua velhice. Porque o que se fala hoje, né? A medicina, a geriatria, a gerontologia, tá todo o tempo falando que o envelhecimento saudável, o envelhecimento, a arte de envelhecer, tem a ver com a vida que a gente começa a pensar, a planejar desde jovem, né? Mas tem a jovem mesmo, né? Uhum. Bem antes da gente começar, talvez, o processo. Na verdade, o processo de envelhecimento começa quando a gente nasce. Mas aquele processo mais, vamos dizer assim, mais visível, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso muito antes, né?
quando ainda estamos muito jovens. Fala-se até que aos 20 e poucos anos já se começam a pensar. E essa velhice, quanto mais saudável, tem a ver com esses hábitos, com essas atitudes de vida que as pessoas têm, né? Esses jovens já começam a implementar. Não é só fazer caminhada, não é só tomar vitamina D, não é só tomar sol. Não. São outras questões também que têm relação com a saúde, que são as questões emocionais, como é que esse jovem está vivendo o seu lado emocional, né? O lado social, a questão das amizades, a questão das trocas, né? E a questão espiritual. Uhum. Porque para a OMS, o conceito de saúde para a OMS hoje é um bem-estar, né? Uma capacidade de um bem-estar físico, mental e social. Né? E não é só não ter doenças, mas estar em bem-estar com essas esferas. E já tem, nos bastidores da OMS, já existe uma definição que engloba o espiritual também. Então, seria um estado, a saúde seria um estado de bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual, como um ser biopsicossocial e espiritual. Daqui a pouquinho a OMS solta essa nova, vamos dizer assim, definição. Né? Já existe nos corredores da OMS essa definição. Então, a gente tem que cuidar, enquanto os jovens ou pessoas da meia-idade, cuidar de cada uma dessas partes. Não é priorizar somente uma. Como é que eu ando em termos da minha saúde física, mas como é que eu ando também em termos da minha saúde emocional? Será que eu guardo muita mágoa? Será que eu me preocupo muito? Será que eu sou uma pessoa muito perfeccionista? Será que eu sou uma pessoa que não tenho muitas interações sociais? Eu me distancio, nutrindo a minha parte. Oi, a conexão, ela parou um pouco. Mas é esperado, né? Para todo mundo ter que online. É muito disputado, né, esse horário. O Grey até fez um comentário aqui. Será que essa falta de olhar, de preocupação com o idoso de hoje, será que é a falta desse olhar e que você disse com essa identificação de que nós estamos nesse processo também de envelhecimento? Nós, por exemplo, assim, os jovens também não estão muito se pensando nisso? A grande maioria das vezes, né? Os jovens, eles se acham, os adolescentes, né? Se acham meio que imortais, né? Eu não diria tanto os adultos, porque eu acho que os adultos já começam a pensar um pouco a respeito. Mas os jovens, os adolescentes, até por conta mesmo da idade, né? Digamos assim, tem um pouco essa sensação de onipotência, né? De que podem tudo, de que nada vai acontecer com eles, né? Uhum. Mas eu acho que como nós estamos aqui tratando de ver a vida não pelo lado material, mas ver a vida pelo lado também espiritual, acho que é um momento para a gente poder dar uma sacudida nesses jovens também, né? Uhum. Talvez para eles começarem a pensar a esse respeito. Eu sou jovem, mas com os avanços da medicina, com os avanços da tecnologia, né? Vi há pouco olho biônico, né? Os cientistas criaram um olho biônico aí que vai trazer a visão para várias pessoas, né? Então, avanço de tecnologia, avanço da medicina, né? Da ciência preventiva, esses jovens de hoje vão envelhecer, vão viver 100, 103 anos, Uhum. né? Já existem alguns Se preparem centenários, né? é um desafio Para poder e é como a gente falou, ter é como falou no início, isso. né? Envelhecer com qualidade de vida, né? Porque envelhecer por envelhecer e ser aquela pessoa que, né, que tá só num canto ali, que os outros, até a própria família não vai nem pedir para fazer nada porque vai considerar, né, como não tem condição porque é doente, isso, né? Isso. E é importante isso que você falou, porque como a gente depois tem a oportunidade de falar,
que a longevidade tem aumentado. A expectativa de vida da população mundial, né, é uma tendência, ela tem aumentado, né? No início do século XX, né? No século XX, no início não, no século XX, a expectativa de vida girava em torno dos 35 anos, né? 1930, né? Uhum. né? Comecinho, então era 35 anos a expectativa de vida. Hoje, nós temos a expectativa de vida de 73 anos, projetadas para em 2040, 2030, 81 anos, né? Então, assim, é preciso a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente está... Qual é o envoltório que a gente está mobilizando para a gente ter essa velhice que você falou. Não só que a gente tenha mais anos, mas que a gente tenha também mais vida, né? Que a gente possa colocar mais vida nesses anos que a gente está ganhando, né? A Michelle comentou aqui, por exemplo, quando você fala, né, de envelhecer com essa qualidade mental, né, de uma saúde mental adequada, né, mas quando a gente se... Nos quatro aspectos, na verdade. Certo, mas assim, o que ela colocou foi assim, se tem até pessoas, né, vamos dizer assim, jovens que estão sofrendo com essa pandemia, com esse isolamento, com esse, né, com esse afastamento social, imagine os nossos jovens, ou os nossos idosos, né? Você teria, Fátima, alguma recomendação para, nesse momento, até passar para as famílias, Sim. né? Sim, eu tenho algumas, né? Algumas recomendações que eu acho que são importantes, né? Nesse momento, a gente fala de um modo geral, mas a gente vai se ater um pouquinho aos idosos, né? Porque Aos idosos. Eu não gosto muito de segregações, né? Quer dizer, eu não estou dando orientações para os idosos, eu estou dando orientações de uma forma geral para as pessoas, né? Os idosos é porque a gente tem um tema e a gente às vezes vai se concentrar nele. Mas eu acho que a gente pode abranger um pouquinho dessas orientações para as pessoas de um modo geral, porque a crise que nós estamos vivendo, Eldenberg, agora atual, né, é uma crise humana, é uma crise geral, é uma crise planetária, né? Então, os idosos estão em sofrimento? Estão, claro, né? A gente não vai dizer que não, são um grupo de risco, se viviam isolados, corre o risco de estarem mais isolados ainda, né? Mas, de uma forma geral, todos nós, enquanto seres humanos, estamos vivenciando essa crise, né? Que é a pandemia, que é o isolamento social, que são essas incertezas que a gente está vivendo, né? Não sabemos o tempo, não sabemos, né? Então, todos nós, enquanto seres humanos, a gente acabou se adentrando nessa crise e acaba nos mexendo emocionalmente, né? Quer dizer, a gente acaba tendo que lidar com muitos sentimentos, né? São sentimentos que, às vezes, é um mix de sentimentos. É tristeza, é culpa, é frustração, às vezes desespero, enfim, são muitos sentimentos que todos nós estamos tendo que dar conta, e isso vai remetendo, vai causando muitas vezes problemas, né? Às vezes reações emocionais, às vezes não só transtornos, mas as próprias reações diante desse estresse que todos nós estamos passando. E para os idosos, com certeza, né? Porque para eles algumas restrições foram maiores, né? Algumas outras restrições foram maiores. E aí a gente vai, como eu falei, eu vou falar um pouquinho de algumas orientações, mas vamos abranger para todos, de um modo geral, para todo mundo, né? Que orientações seriam essas? A primeira delas seria para pedir os idosos para que eles possam manter as suas rotinas, né? Os idosos e todos nós, né? Procurar, mesmo que a gente esteja em distanciamento social, para que a gente possa manter o máximo que a gente puder a nossa rotina. Eu estou em casa, sim, mas é bom que você acorde, que você levante naquele horário específico, que você faça as suas atividades, né? Tome um banho, tome um lanche. Se você vai fazer alguma atividade, home office, vai para o seu home office, né? Então, procurar ter uma rotina, né? Nessa rotina é importante que existam algumas atividades, que elas não se concentrem só em uma, mas em algumas. Essa que eu falei, de se alimentar, trabalhar, se for o caso, né? Fazer uma atividade física, se for possível,
né? Para os idosos, pelo menos que eles se movimentem, né? Que eles não fiquem muito parados, só sentados, eles possam se movimentar, né? Mesmo que não seja uma atividade física, se eles não tinham prática de fazer isso, mas pelo menos que eles possam se movimentar, se levanta, dá uma volta pela casa, né? Toma aquele sol, ali, se tem um quintal, vai para o quintal, toma um sol 15 minutos, né? Para ativar a vitamina D e o sistema imunológico, né? Eu lembro do meu Então, pai, eu lembro do meu paizinho. Ele acordava e ia lá para o corredor lá de casa, né? Assim, quando eu era ainda jovenzinho, e ele ficava correndo para lá e para cá, para lá e para cá. O corredor estreito, mas ele ficava fazendo o exercíciozinho dele, sabe? Era até engraçado, porque ele magrinho e ficava. Mas coisa que até a gente não fazia. A gente acordava, como você mesmo colocou, né? A gente, às vezes, o jovem se considera, né, acima de muita coisa. Então, eu ficava olhando meu pai, eu jovenzinho, e dizia assim, mas para que o papai está fazendo, correndo aí? Vai adiantar de alguma coisa? Ele tem que correr uma maratona, se ele quiser alguma coisa. Mas olha o pensamento, né, da gente, como é. Mas pelo menos ele estava colocando o corpo dele em movimento. Exatamente. Isso é muito Né? E cada um na proporção, né, que o seu corpo suporta, né? Isso, se não, pronto, até o seu limite, né? A gente tem que ir até o nosso limite. Então, se não fazia atividade física antes, então pelo menos que se movimente. Se fazia atividade física antes, manter aquela atividade física que fazia, né? Ah, não pode ir para academia, sim, mas tenta fazer em casa, né? Tenta ver no YouTube, que sempre tem alguma dica, alguma orientação, né? Então, manter aquelas atividades, né? Já pensou, né? Meu Deus, eu estava pensando, já pensou que seria de nós nesse momento atual, sem a internet, sem a possibilidade sem da essa tecnologia, né? Que coisa, verdade. Então, que possamos usá-la, né? Que possamos usá-la em nosso benefício. E para os idosos, então, nem se fala, porque isolamento não é sinônimo de solidão, né? Isolamento, existe um motivo, existe um porquê, muitas vezes, que aquele idoso está isolado, né? Ele está ali protegido, isolamento é uma proteção. Mas ele pode abusar, e a família também pode abusar de videochamadas, de telefonema, né? Que ficou meio esquecido para as nossas gerações, mas para gerações das pessoas mais idosas, às vezes nada substitui uma ligação, né? De ouvir a pessoa, né? Então, a gente pode abusar disso. Isso aí pode ser, assim, bastante feito, recorrente, todo dia, né? Ligar para os familiares, fazer videochamadas para os familiares, fazer videochamada para os amigos, né? Assistir lives, como pode ser que tenha alguns que estão fazendo isso aqui, né? Então, abusar desse recurso, que acho que nada acontece por acaso, né? Então, que bom que a pandemia está acontecendo no momento em que nós temos E uma coisa que eu lembrei, quando você fala de tecnologia, que eu acho que vale a pena frisar aqui, é evitar a história de notícias ruins, né? Era a próxima orientação, desculpa. Né? Pronto. Não, mas você vai me ajudando a me lembrar, né? É uma outra coisa, não abusar das notícias, do noticiários. Eu acho que é importante a gente ter notícias, sem dúvida. Mas eleger um horário do dia, né? E eleger um canal ou algum lugar de informação que seja, vamos dizer assim, o menos negativo possível, né? Porque existem locais que dão notícias boas, mesmo diante da pandemia. Eu vou citar só o site Só Notícias Boas. Excelente. Existe o site, existe também o Instagram, né? E ele só dá notícias boas, né? Que mesmo a gente sabendo de tudo que está acontecendo, mas tem coisas boas acontecendo. Solidariedade, pessoas umas ajudando as outras, idosos vencendo a Covid. Isso, a Michelle até pontuou isso aqui, a nossa colega que está assistindo, ela disse, olha, vários idosos aí estão se recuperando e saindo bem, voltando para suas famílias. Uma senhorinha de 113 anos na Espanha venceu a Covid. Olha que coisa linda, meu Deus. Né? Eu soube através do site Só Notícias Boas. Então, é uma dica, né? Vamos acessar notícias que enchem o nosso espírito de
de calor, né? Eu, Que faça com que a gente respire um pouco aliviado, né? eu queria registrar aqui que nós temos colegas aqui de Boa Viagem que também estão assistindo a live, viu? Tá, né? Você está aí em Fortaleza, mas Bom, tem muita gente daqui que também está. Nossa amiga Francisca, né? Entrou agora também a Camila Marques, né? a Camila Marques é minha filha. Ah, que legal! Isabel Marques entrou agora também. Pronto. Bom, vamos lá. E aí outras coisas que são importantes, né? Que eu acho que são importantes que a gente pontue. É importante que o idoso, não só ele, de novo, todos nós, mas o idoso, ele aceite ajuda, né? Certo. Porque eu vi muitas movimentações, assim, até mesmo no condomínio da minha outra filha, os jovens, as pessoas mais jovens colocando, né, nos elevadores ou colocando embaixo das portas, se oferecendo para fazer o mercantil, para fazer, ir até a farmácia, né? E é importante que o idoso aceite, Aceite, né? né, Tá na hora essa de ser ajuda. mais, às vezes, não é aceitar ajuda, né? Se as pessoas estão se propondo a ajudar, que essas ajudas possam ser acolhidas, né? Uhum. Eles talvez já tenham ajudado tantas pessoas, agora é a hora deles também serem Isso, ajudados, perfeito, né? Então, perfeito. aceitar ajudas. Uma outra coisa que é importantíssima, né? Manter a espiritualidade ativa, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Quem disse isso não fui eu, é bonito, eu acho É lindo, lindo. achei Quem lindo. disse Vou até isso anotar aqui. não é lindo, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, nós somos um espírito, né? Nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. Uhum. E isso muda muita coisa. Isso muda, eu acho que muitas interpretações, muitas situações, até para o momento atual, né? Quando a gente começa a pensar em termos mesmo de que nós somos esse espírito, que estamos aqui para crescer, para evoluir. Deus está nos dando a oportunidade de viver mais. Olha aí, antes vivíamos 35 anos, né? Aí no começo do século XXI começamos a viver 71, 73 anos, há projeções para vivermos 81. Então, né, Deus está querendo o que de nós? Que nós possamos experienciar mais no corpo, né? Mas sabendo que nós não somos esse corpo. Nós estamos utilizando desse corpo para poder aprender mais, para poder ensinar mais, né? Já prestou atenção como é importante sentar junto de um idoso e ouvir deles a experiência que eles tiveram, né? Tudo que eles passaram, como foi que eles conseguiram vencer determinadas dificuldades, né? Eu vou abrir um parêntese. Eu não sei se foi só notícias boas, mas eu ouvi uma senhora falando que logo quando começou a história do isolamento social, que as pessoas iriam ter que ficar em casa, não poderiam sair, né? E ficou todo mundo Uhum. uma coisa muito nova, né? Todo mundo, vamos ficar em casa, não pode sair, quanto tempo? Aí essa senhora, eu não estou me lembrando bem onde foi que eu vi, mas ela veio fazer um depoimento. Uma senhorinha, e ela foi vítima do Holocausto, né? Ela era judeia e foi vítima do Holocausto. E ela falou que ela não sabe o tempo que ela passou em um gueto, né? Para poder se salvar, né? E ela disse que não sabe o tempo que ela passou. Ela realmente não tem noção do tempo que ela teve que se esconder nesse gueto, né? Nesse lugar subterrâneo, para que os nazistas não encontrassem ela, não a encontrassem, né? E ela sobreviveu. Estava lá contando a história, né? Então, assim, como é importante essa história dessa senhora, que já tinha lá para os seus 90 e tantos anos, né? Então, como é importante a gente somar, né? O conhecimento do idoso, as experiências que eles tiveram, que eles estão tendo, mas que também já tiveram, né? O idoso, ele é um transmissor das nossas tradições. Antes dos livros, né? Quem era que passavam as tradições para as pessoas, para a família,
né? Eram os idosos. Aí vê o livro e aí a gente às vezes recorre aos livros para saber o que aconteceu no século passado, no século anterior, né? Mas a gente não pode perder de vista de que os idosos têm muito o que acrescentar para nós. Inclusive, Viktor Frankl, que também vivenciou, né, o nazismo e ficou em 3 campos de concentração, o último foi Auschwitz. E ele, né, psiquiatra, médico e tudo, foi um dos motivos que ele teve, assim, a sorte, né, de sair com vida, foi porque aproveitaram os seus conhecimentos de medicina. E ele, quando sai, ele se depara, ele começa a caminhar por um campo, né, naquele livro Em Busca de Sentido, muito bonito. No finalzinho do livro ele conta que quando o exército americano, né, tocou lá o som e eles, né, começaram a ver que não tinha mais ninguém, nenhum soldado nazista lá, e eles começaram a sair do campo de concentração. E ele, de repente, se encontra caminhando e ele ia entrar num campo de flores. O companheiro dele que estava com ele segue no campo de flores, não somente pisando, mas chutando todas as plantas que estavam, né, florescendo lá. E ele avisa, olha, você está pisando no campo de flores e tal. O Viktor Frankl dá a volta. E o rapaz diz assim, né, se eles destruíram a minha vida, o que eu destruí esse campo de flores ainda é pouco, né? E o Viktor, aí você vê como tem, assim, que o sofrimento que muitas vezes essas pessoas passam e nos trazem aquela ressignificação da vida deles, né, ou seja, da espiritualidade, que com certeza foi a força maior, né, que os ajudou a sair dessa situação com essa consciência, né, de que existe algo maior e de que ele aprendeu alguma coisa, porque o grande questionamento do Viktor Frankl naquele momento, né, da dor, como a gente está passando agora nessa pandemia também, é o que é que eu aprendo, o que é que a vida me ensinou, né, e o que é que eu vou deixar para a vida, né, como na minha história, né, como mensagem também. Né. O Viktor Frankl era a frase muito conhecida dele, né, que se eu tenho um porquê, eu aceito qualquer como, né, qualquer como ele é vivenciado. Então eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, né, e isso é outra coisa que é importante também, né, puxando aí do que você falou, né, é que mesmo nesse momento a gente possa ter projetos. Eu digo de novo, a gente, os idosos, possamos ter projetos, possamos ter planos, né, porque isso vai nos fortalecendo para a gente também passar pelo momento que a gente está passando. Que é um momento de guerra, né? Claro que não é uma guerra diferente, mas é um momento de guerra, né? Semelhante a uma guerra, né? É uma situação nova, uma situação nunca vivenciada, né? Na qual o inimigo, ele é comum a todos, não é entre aspas, um país com o outro, mas é todo mundo está no mesmo... a história do mesmo barco. Não, tá todo mundo na mesma tempestade, né? Antes eu dizia que estava todo mundo no mesmo barco. Aí depois eu li e eu achei realmente. Não é que tá todo mundo no mesmo barco, não. Nós estamos, na verdade, todo mundo na mesma tempestade. Aí alguns têm um barco, alguns têm um iate, alguns não têm nada, só tem uma folhinha para passar pela tempestade, né? Então, a tempestade é a mesma, mas os grupos, cada um vai lidando com essa tempestade como pode. E aí, quando eu digo que essa folhinha, ela pode ser até entendida como algo simbólico, né? No sentido mesmo emocional, né? De como está lidando com isso, de como é que está lidando com essas notícias. Por isso que é a recomendação de limitar os noticiários realmente, né? Sim. E procurar notícias que edifiquem, notícias que tornem a sua vida mais positiva, né? Tá ciente do que é que tem que fazer em termos de limpeza, de cuidados, né? Cuidados básicos para poder ser preventivo a não se contaminar, né? Acho que essas notícias todo mundo já está sabendo, mas a partir desse momento, as outras notícias podem ser mais, vamos dizer assim, podem ser menores, pode ser menor quantidade, né? E se nutrir de coisas positivas. Fátima, você falou cuidar. Não é porque é idoso que ele não possa cuidar ainda, né? Digamos assim.
por exemplo, da natureza, né? De uma planta, de um bichinho. A importância disso, principalmente nesse momento de isolamento, onde as pessoas dizem assim, mas eu não posso ir lá com os meus netos, porque eu posso, né, tá levando o vírus junto e aí já viu, né? Eles estarem trazendo. Mas os bichinhos que estão lá, por exemplo, uma planta, né, uma flor que ele pode estar cuidando, esse cuidar é importante nessa hora? Olha, qualquer possibilidade de você estar tendo o cuidado e o vínculo, né? Porque nós somos seres de vínculo, né? Isso. E a gente sabe, enquanto seres espirituais que somos, nós sabemos que as plantas, ela está tá na cadeia de evolução, né? Então, ela também é um ser vivo. Então, existe como se vincular a planta, né? Existem estudos que falam que se você trata a planta de um jeito, se você trata uma flor de um jeito e trata uma flor de um outro jeito, elas vão se desenvolver completamente diferente, né? Se você não dá atenção ou só agoa e na outra você dá agoa e conversa e dá atenção, o florescer dessa planta, dessa flor, é totalmente diferente daquela outra. Isso já são dados científicos, né? Então, eu te perguntei isso porque tem um escritor, ele não é psicólogo e tudo, mas ele é um estudioso da área, ambientalista. E ele escreveu um livro chamado A Última Criança no Bosque, que virou um best-seller. Ele veio até o Brasil para fazer palestras e tal. E ele cunhou um termo que ele diz assim, esse termo não é um termo científico, não é um termo que foi, né? Mas ele diz assim, o termo que ele cunhou é Síndrome do Déficit de Natureza. Síndrome é como se fosse um problema que as crianças, ele verificou muito isso nas crianças, né? Até porque os estudos, como você falou, também existem estudos em crianças que têm autismo, né? Quando elas foram colocadas junto com animais, como elas conseguiram desenvolver, né? Inclusive movimentos, né? E a importância da natureza na nossa vida, né? Eu estou colocando isso, né? Mas assim, voltado para o idoso, como é importante ele também tá com a natureza ao redor dele, tá cercado seja de um animal, de uma planta, de algo que ele possa sentir também que ele está cuidando e que ele está sendo útil naquela hora. Está sendo vinculado, né? Vinculado. Existe um vínculo, né? Porque nós, como seres de vínculo, nós estamos precisando a todo instante estar fortalecendo esses vínculos, né? Puxando aí o que você falou, existem alguns lares de longa permanência para idosos, se eu não me engano é na Holanda, que foi feito um estudo lá e pegaram os animais abandonados, estavam abandonados na rua, e levaram para esses lares. E foi assim, tipo assim, aquele casamento perfeito, né? Quer dizer, os idosos começaram a cuidar daqueles animais que estavam nas ruas, que não tinha ninguém que estava cuidando deles, e os animais começaram a cuidar dos idosos. Se eu não me engano, é na Holanda que fizeram vamos dizer assim, essa experiência e viram como isso foi benéfico, né? Como isso foi envivecedor para ambos, né? Porque aquela história, né? Era fome com vontade de comer, né? E aí acabou havendo esse casamento que foi super benéfico, e se eu não me engano, isso acabou acontecendo em outros lares também, né? Aí, complementando o que você falou, né? A importância do cuidar e do ser cuidado, né? Isso, Cuida e ao mesmo tempo que você cuida, você está sendo cuidado também, né? E assim, o ato da gente até conversar, né? Conversar, porque às vezes, imagine, nessa situação, eu mesmo aqui, não estou perdendo minha sanidade mental, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho plantas que eu cultivo e que eu gosto de conversar. Eu chamo de meninas, né? A gente normalmente atribui o feminino plantas, sempre para o feminino, assim. Então a gente trata elas como se fosse um serzinho, né? Que está ali e admira, vê aquela flor e você se encanta com aquela flor como se fosse uma mensagem que ela estivesse dizendo, olha, né? Brotei, floresci, estou aqui, né? Estou te trazendo beleza para o teu dia, né? Então, eu acho que o significado, e essa palavra que você usou, desculpa, a palavra que você disse agora, que é a conexão,
o vínculo, né? O laço, né? Ela é muito forte, porque nós buscamos essa identidade com tudo que nos cerca, né? Com aquilo que nos faz bem, a gente quer fortalecer, na verdade, né? Esses vínculos e essa força que nos atrai, né? Para esse bem maior. É o vínculo, Eudenberg, né, em todos, né? O vínculo que nos torna o que somos, né? Porque se você perceber o bebê humano, ele morre se ele ficar sem nenhum vínculo, né? Se Uhum. você deixar o bebê humano lá, né, e não for ninguém cuidar dele, ele vai morrer. Então, é o vínculo daquela pessoa que chega, que geralmente a gente vai chamar de função de mãe, né? A mãe ou quem desempenha essa função, que vai lá e adota aquele bebê, né? Adota no sentido de traz ele para perto e começa a vincular. E aí aquele bebê começa a se tornar um ser humano. Uhum, Né? perfeito. Então a importância do vínculo. E isso é em todas as etapas da vida. Ah, é só quando é bebê? Não, quando é bebê, estrutura. Uhum. Né? Estrutura. Mas durante toda a nossa vida, criança, adolescente, adulto jovem, idoso, a gente vai sempre precisar dos vínculos para nos tornar mais humanos, né? Para fazer a gente, como eu disse, né? Trocar, haver essas trocas. E isso é muito importante. Com relação ao amor, né? Na idade mais avançada aí, que eles começam a se descobrir como é o amor né, nessa situação que a gente está vivenciando, né, para os nossos idosos. Existe alguma, sei lá, algum significado diferenciado também do que é, por exemplo, aquele que está descobrindo o amor na juventude? Uhum. Existe, a gente às vezes fica meio assim, como eu falei, né? A gente tem que mudar realmente muitas questões paradigmáticas, estigmatizadas em relação ao idoso, como se o idoso fosse um ser assexuado, né? E Uhum. ele não é, né? Nós ainda O idoso, temos muito preconceito, não é? A verdade é essa, né? muda, é história, como eu disse, preconceitos, estigmas, falta de conhecimentos. Preconceito é falta de conhecimento, né? Então, às vezes se acha que aquele idoso ele está assexuado, e não é bem assim, né? É aquele amor que se transforma, né? Além dele ser um amor sexual, que tem uma parte sexual, porque o ser humano ele é um ser que a sua sexualidade ela transcende a genitalidade, Uhum. né? Isso em tanto quanto criança, também quanto idoso, né? E aí eu tô falando tanto da parte sexual propriamente dita, que existe, né? Existe no idoso uma parte sexual ativa, né? E que muitas vezes existem até relatos de pessoas idosas falando a respeito disso, de que às vezes é até melhor até a qualidade da sua própria vida sexual enquanto idosos, né? Porque a gente hoje está falando de idosos o quê? 60 anos. Para a Organização Mundial de Saúde, é idoso a partir de 60 anos, né? Certo. Mas existem idosos de 60 anos, de 70 anos, que têm vida sexual ativa, né? E estão aí descobrindo, estão aí até muito modificando isso. Às vezes, de como via essa parte sexual, de amor antes, e como isso é visto a partir do amadurecimento psíquico, cognitivo, que vem acompanhando, porque o envelhecimento ele é um processo natural que acontece em mudanças físicas, psicológicas, cognitivas. A gente não está falando disso, né? Existe a diferença daquela do que a gente vai falar da senescência, que é o envelhecimento completamente natural, vamos dizer assim, né? O idoso vai perdendo, às vezes vai se limitando em algumas Uhum. características, mas muitas vezes consegue continuar ativo, ele não tem nenhuma doença, ou aquela doença não é incapacitante, é uma doença sob controle, né? Isso seria a senescência. E da senilidade, que seria o envelhecimento acompanhado de uma doença, que muitas vezes essa doença pode ser incapacitante, pode ser mais limitante ainda, que vai tolher o idoso da sua autonomia, às vezes precisando de cuidadores, né? Mas aí são
duas situações. Aqueles que estão no processo completamente natural, né? Estão caminhando nesse processo e que podem ter a sua vida ativa, né? Para isso, eu trouxe uma dica de um filme que eu assisti há pouco tempo. É O Estagiário. O Estagiário. Né? É ótimo. O Estagiário. Já assistiu? Já, sim. Pronto. O Estagiário eu achei assim perfeito, porque ele fala um pouco dessa questão, né? Ele, não vou dar spoiler, mas assim, é um senhor de 70 anos que ele está aposentado e ele diz que já fez de tudo, né? Ele Com fez Robert De curso, Niro, não é isso? sem tirar que é maravilhoso também por causa disso, né? Então. A interpretação é excelente. E ele vai, quando ele diz que já está, né, completamente sem opção do que fazer, aí aparece nas mãos dele a candidatura para uma vaga de estagiário sênior de uma empresa que surgiu há muito pouco tempo, mas que está bombando, né? E aí eu não vou dar o spoiler, né, logicamente, por favor, hein? Por favor, né? Mas assim, assistam, porque tem uma história muito interessante nisso. Como é importante você ter uma rotina, você ter um projeto, você ter um novo plano, né? E nesse filme vai falar um pouquinho disso. Tá tendo Netflix. Ótimo. Pelo menos tinha. Tem mais e quando a gente está tocando aí nesse assunto, eu perguntei do amor, porque assim, às vezes o nosso preconceito é tão grande que aquele nosso idoso às vezes até se encanta por uma pessoa mais nova, mas isso não quer dizer que ele está interessado em ter o ato sexual ou aquela coisa, como você falou, ligado ao sexo em si. E não é isso, né? Transcende, o sentimento de amor, ele transcende, ele pode muito bem ali se identificar com até aquela idade áurea dele, em que ele foi descobrir o amor pela primeira vez, né? E aquilo reaviva ele. Né? Mas não em outro sentido, né? Em sentido sexual, como você falou. Né? E a nossa... Pode acontecer... desculpa, pode falar. Pode acontecer as duas situações. Pode acontecer as duas situações. Não vamos aqui dizer que, de novo, que o idoso é assexuado. Pode existir a situação em que o idoso vai, né, vai realmente ter o lado sexual genital, vamos dizer assim, ativo, né? Como ele pode também desenvolver esse lado do amor mais ágape que a gente fala, né? Esse amor mais amplo, esse amor mais, né? Que a gente vai acabar caindo naquela outra história do começo. Nós somos um espírito, né? E como espíritos, nós não temos limites para o nosso amor. Então que quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu não vou mais amar? Essa, né? Aí que eu vou amar, eu acho. Até a impressão que eu tenho é essa, né? Quando eu me desprender desse corpo que me aprisiona e que faz eu pensar, às vezes, muito pequeno, né? Nós vamos estar verdadeiramente livres, né? Na nossa mente, nossas percepções, né? Aí eu acho que eu vou amar muito mais, né? Eu vou ter condições de compreender o que é que significa esse amor que às vezes a gente fica limitando, né? Limitando, verdade. Então a gente sempre tem que ter a perspectiva. Não somos um corpo, nós somos um espírito. Minha querida, olha só, já são 19h55. Você acredita? Deus, como passou rápido. Muito rápido. De coisa boa, né? Ainda tinha mais dicas, né? Mas pronto. A outras dicas que eu queria só aproveitar para falar seriam para os cuidadores, né? Porque eu pensei também naqueles idosos que de repente tem um cuidador, né? E que nesse momento é necessário, às vezes, dar algumas dicas para esses cuidadores. Certo. Porque eles não vão poder ficar sem um cuidador, né? Então é muito importante que esse cuidador tome as medidas protetivas de higiene, né? Tomar, tipo assim, quando vai chegando a casa, tomar sempre uma muda de roupa, né? Ter o cuidado. Né? E procurar manter uma certa distância do idoso, né? Uma certa distância no sentido física, não afetiva, mas física, né? Por conta das medidas preventivas, né?
de não contaminação, mas que eles estejam ali a todo instante com cuidados das higienes, mas atentos às necessidades daquele idoso que ele vai estar, por algum motivo, cuidando, né? É muito importante o cuidador também ter essas ideias, né? De que ele precisa cuidar da sua higiene porque ele está cuidando de um idoso de alguém também sensível. Precisa. Isso. Isso. A gente tem aqui a Daiane, só para finalizar aqui, somos fisicamente sensoriais e acessamos esses estímulos de várias maneiras. Né? Aí tem aqui a Danúzia falando, precisei tanto dessa live quando ainda tinha minha avó viva. Né? Mas ela permanece viva, viu, Danúzia? Né? Que Deus a tenha ali. Olha a e com certeza deve vir visitar a netinha dela, né? A família. A gente acredita nisso, né? E com certeza isso ocorre. Bom, daqui a pouco, falta aqui agora 3 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Daiane continua, né? Podemos acessar esses estímulos sensoriais através de banhos, massagens, músicas, meditações, né? E outras maneiras que ela fala. A Cris aqui está... Só para finalizar, Uhum. Eu posso só dar uma... Eu vou dar uma resumida aqui a respeito do que o que seria a arte de envelhecer para um geriatra. Ele é um geriatra espírita, é da AME, né? Ele faz parte da AME, que é a Associação Médico Espírita, né? E aí eu copiei isso porque eu achei muito interessante essas orientações que ele nos dá. Porque aí nos remete àquela parte. Eu, jovem, estou conseguindo me pensar enquanto idoso? É bem rapidinho. Certo, tem quase 2 minutinhos. Vai lá. Correr. O que seria a arte de envelhecer? Segundo os estudiosos da área do envelhecimento bem-sucedido, esse termo significa um estado ou uma situação em que a pessoa, além de não apresentar doenças, possui baixo risco de desenvolvê-las. Apresenta altos índices de funcionalidade física e mental, e com baixa probabilidade de doenças e incapacidades. Um estudo científico muito interessante, publicado em 2010, diz que os comportamentos... 20 segundos. Enfim, você determina a sua velhice cuidando-se o mais que você pode da sua vida jovem, né? Esses cuidados da física, mental, espiritual e social. Fátima, muito obrigado. Pessoal,